A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Que alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês, para nós compartilharmos dessas lições gloriosas da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2022. E a alegria, ela se dobra pelo fato de saber que você está aí do outro lado, sendo edificado, abençoado e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, tendo a minha vida como um instrumento da parte de Deus para te abençoar. Isso é maravilhoso, saber que a minha vida tem sido útil para centenas de pessoas na face dessa terra, e que toda a glória seja dada a Deus, porque é dele que vem todas as coisas, queridos. Nós não somos nada, somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Amém? Nós vamos então para mais uma lição, dessa feita a lição de número 8, mas antes disso, eu deixo aqui destacado, e você acompanha aí na tela, o título ou tema geral da nossa lição, que diz: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse então é o tema geral da nossa lição, queridos. Você acompanha aí na tela o tema da lição de hoje, que tem como título a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Glórias ao nome do Senhor. Esse então é o tema da lição de hoje que nós vamos estudar. Deixando aqui também destacados os objetivos, você acompanha aí na tela os objetivos da nossa lição. Cada lição tem objetivos a serem alcançados, e o primeiro deles é conceituar o Pentecostes bíblico. Segundo, identificar o distintivo pentecostal da nossa igreja. Terceiro, conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Esses então são os objetivos da nossa lição. Acompanhe na tela os tópicos e subtópicos, queridos, da nossa lição. O primeiro tópico tem como título o Pentecostes bíblico. O primeiro subtópico é o Espírito prometido. O segundo subtópico é o Espírito derramado. O segundo tópico, queridos, tem como título o distintivo pentecostal da nossa igreja. O primeiro tópico é a atualidade dos dons espirituais. Segundo, as línguas como evidência. O terceiro tópico diz: mantendo a chama pentecostal acesa. O primeiro subtópico é fidelidade às Escrituras. Segundo tópico, exercício dos dons espirituais. Glórias ao nome do Senhor. Então aí está os tópicos e os subtópicos, queridos, da nossa lição. Partindo agora para o texto áureo e a verdade prática. Acompanhe aí na tela o texto áureo, queridos, da nossa lição. Ele está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 4, abre aspas, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, verso 4, bendito seja o nome do Senhor. Acompanhe também a nossa verdade prática aí na tela, que diz assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Isso se tratando de igrejas que têm o pensamento ou a linha pentecostal. Amém, meus amados? Porque nós sabemos que dentre a cristandade existe reformados, pentecostais, episcopais, metodistas e assim por diante, cada uma com a sua
sua vertente, o seu pensamento, tá bom? Então vamos lá. Olhando aqui para o título da nossa lição, eu quero destacar 3 coisas. Já deixo aqui, meus amados, ressaltado a característica, a particularidade desse canal aqui, né, do irmão David Dantas, que é esse que vos fala. Nós não temos pressa de chegar até o final, antes extrair o máximo possível daquilo que está falando a nossa lição, tá bom? E em segundo lugar, que você possa estar munido de uma caneta, de um papel, um caderno, a sua Bíblia, a sua revista, para que assim, meus amados, você tenha muito mais proveito, né? Consiga absorver muito mais coisa, aprender muito mais coisa, porque a ressalva que eu faço é que enquanto eu falo, o Espírito Santo, ele vai falando coisas novas ao seu coração, tá bom? Então vamos lá. Só deixando aqui, meus amados, mais uma vez ressaltado, talvez hoje o vídeo não fique tão silencioso. Nós tivemos uma dificuldade aqui na ponte, e ao invés de os carros e motos passarem por lá, eles estão passando por aqui devido a essa ponte ter caído. Então, a maioria dos carros estariam passando por lá. Como está interrompido devido à queda da ponte, você vai escutar aí alguma zoada de carro, de moto, além do normal, tá bom? Qualquer dia eu mostro para vocês onde é que eu gravo aqui, para você ter uma ideia como é a situação. Mas vamos lá, a dificuldade que a gente encontra para filmar essas videoaulas, mas estamos buscando e pedindo a Deus que nos dê um ambiente mais tranquilo. Mas vamos lá, olhando então para o título da nossa lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Primeiro, identificar aqui o conceito de identidade. Qual o conceito de identidade? Eu coloquei dizendo assim: conjunto das qualidades e das características. Então é um conjunto de qualidades, características, coisas que identificam, coisas que aquele grupo tem. Continuando, particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Então note, o que é a identidade? Conjunto de qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível identificar ou reconhecer. Então, por meio de características e qualidade, um grupo ele é conhecido, um grupo ele é identificado. Por exemplo, se nós observarmos os hippies, né? Os hippies, eles têm uma identidade, um comportamento, uma forma de se trajar. Então tem características, qualidades que identificam um grupo. Fica fácil de reconhecer que determinada pessoa faz parte de determinado grupo. Isso é identidade. Só que nós estamos falando da identidade o quê? Pentecostal. Mas antes disso, mostrar o enfraquecimento, ou seja, a diluição dessas características e dessas identidades, dessas características e dessas qualidades que evidenciam esse grupo denominado pentecostal. Então nós vamos ver o enfraquecimento, a diluição dessas características. Então vamos ver, diluição das características, tornando-o irreconhecível. Ou seja, se no conceito da identidade nós vimos que identidades são características ou qualidades que identificam o grupo, da feita que essas características e essas qualidades vão sendo diluídas, desfeita, enfraquecida, isso torna o grupo irreconhecível, difícil de reconhecer. Então veja o problema, né, do enfraquecimento da identidade pentecostal, é a capacidade de discernir o grupo a qual pertence, bendito seja o nome do Senhor. E é como nós estamos vendo aí,
Daqui a pouco eu vou ressaltar um detalhe que vai fazer diferença do porquê que eu estou ressaltando essa questão do enfraquecimento. Que esse enfraquecimento faz com que o grupo pentecostal não seja mais identificado, porque as características elas estão mudando, bendito seja o nome do Senhor. Então veja, a sutileza do enfraquecimento pentecostal. Nós vimos o que seria identidade, nós vimos o perigo, né, desse enfraquecimento, que é a perca de identidade, de não conseguir mais identificar, e destacar aqui essa questão pentecostal. Por que existe um grupo de crentes chamado pentecostais? O detalhe que eu deixo aqui para nós é esse. E de maneira bem simples eu digo, né? Conceituando aqui os pentecostais. São um grupo de pessoas que creem na atualidade dos dons. Uma das maiores identidades, ou aquilo que mais identifica o pentecostal, é que o pentecostal crê nos dons espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a partir de hoje, por que nós nos chamamos pentecostais? Simplesmente porque nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Ora, se nós cremos nos dons espirituais ou na atualidade deles, existe grupo de pessoas que não creem na atualidade dos dons espirituais, que é aquilo que nós chamamos de cessacionalista, ou seja, que os dons cessaram, ficaram no passado. Mas não é isso que nós cremos. Nós cremos sim que Deus outorgou à igreja os dons espirituais para serem manifestados no meio da igreja, para a edificação desta igreja e também para a promoção do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, é isso aí, a explicação dessa identidade pentecostal, né? Foi um fenômeno que aconteceu no dia de uma festa chamada Pentecostes. Então, a manifestação do Espírito Santo não é que ela seja pentecostal, é que a descida do Espírito Santo ela aconteceu exatamente numa festa chamada Pentecostes, tá bom? Aí pegaram esse nome da festa e denominaram o grupo evangélico pentecostal por crer na atualidade dos dons espirituais. Amém? Avançando aqui ainda, olhando para esse termo pentecostal, eu escrevi aqui dizendo: quais os motivos desse enfraquecimento? Ora, se nós estamos estudando essa particularidade do enfraquecimento da identidade pentecostal, a pergunta mais básica a ser feita seria essa: qual o motivo do enfraquecimento da identidade pentecostal? Eu sei que no decorrer da lição nós vamos ter outras verdades do porquê que essa identidade pentecostal ela está sendo enfraquecida, mas eu quero já deixar aqui de início alguns porquês desse enfraquecimento da identidade pentecostal. Amém, meus amados? Antes de responder, eu quero deixar aqui ressaltado uma situação. Da agora a pouco eu falei sobre o perigo ou o problema do enfraquecimento. Qual o problema? Qual o perigo do enfraquecimento? É que, enfraquecendo a identidade pentecostal, fica difícil de compreender, de discernir o grupo, de discernir aqueles que fazem parte desse grupo. Então, devido a essa dificuldade já de se compreender o pentecostal, visto a diluição dessas características, eu já deixo aqui ressaltado para nós a diferença entre pentecostal e neopentecostal. Existe, queridos, essa diferença entre pentecostais e neopentecostais. O neopentecostal, a palavra neo significa novo. Então nós temos o pentecostal e o novo pentecostal. Então, dentro do estudo desses dois grupos, esse pentecostal ele é conhecido como pentecostal clássico. É o pentecostal raiz.
é o pentecostal mais antigo, que tem raízes mais profundas, que busca a essência do Evangelho. Aí surge de dentro desse daqui um outro grupo, que é o grupo neopentecostal. E o que distingue o neopentecostal do pentecostal? A questão é que o neopentecostal ele vem com uma teologia emergente. Ele não se preocupa com a qualidade do Evangelho. Ele não se preocupa com a pureza do Evangelho. Ele busca as massas. Ele quer alcançar as massas. A finalidade dele é buscar as massas, negligenciando os meios, a forma como isso vai ser desenvolvida para alcançar essas massas. Ele não está se preocupando com isso. Então, tudo que ele puder fazer, o grupo neopentecostal, tudo que ele puder fazer para alcançar essas massas, ele vai fazer, sem se questionar se aquilo é certo, não é certo, é lícito, não é lícito, é moral ou não, ou é imoral. Tudo que ele puder fazer para alcançar as massas, ele vai fazer. Outra característica que distingue o neopentecostal do pentecostal é que ele não está preocupado muito com a exposição da palavra. O neopentecostalismo não se preocupa muito com a exposição da palavra de Deus. Ele vive com base em movimentos, ele vive com base em pseudo-experiências espirituais. Para isso ele vai se dando, ele vai buscando muitas formas, até então fazendo com que o sincretismo religioso esteja presente. E o que seria o sincretismo religioso? É que ele vai pegando o grupo neopentecostal, vai pegando algumas particularidades de outras religiões. Por exemplo, quando o neopentecostal usa a questão do sal, ele pega lá do Espiritismo, que o Espiritismo, alguma outra religião que trabalha com a questão do sal, despacho, é portão, é portal, é rosa ungida, é óleo ungido, é terra de Israel, é vinho não sei do que, e uma série de utensílios, piruducalhos que ele vai inserindo na fé. Ou seja, a Bíblia não é mais suficiente, tem que ter apetrechos, tem que ter adereços, ainda sem falar na questão das pseudo-manifestações do Espírito Santo, que nós cremos pela palavra e pela testificação do Espírito Santo, que do Espírito Santo essas manifestações não tem nada, meus amados. Ou ela é carnal, ou ela é diabólica simplesmente. Então o que distingue o pentecostal do neopentecostal é isso. E o problema do enfraquecimento da identidade pentecostal é que esses dois grupos estão se confundindo. Não é se confundindo, as pessoas estão confundindo, porque eu consigo discernir muito bem um pentecostal de um neopentecostal. E louvado seja o nome do Senhor, que eu faço parte de uma igreja pentecostal, que não está apegada ao sincretismo religioso, que não se apega a utensílios, tornando-os santos, tornando-os poderosos. Enfim, meus amados, só Deus para ter misericórdia. Mas eu queria deixar aqui de antemão destacado isso para nós, esses dois grupos, o pentecostal clássico e o neopentecostal. Então vamos lá. Quais os porquês, ou o porquê que a identidade pentecostal ela está sendo diluída, enfraquecida? O que eu consigo perceber, meus amados, eu vou falar assim, com o meu coração aberto. Eu vou falar nessa lição com o meu coração aberto, colocando muito sentimento nessa lição, tá bom? Então o que nós vemos hoje? Manipulação, técnicas, aquilo que nós cremos, O pentecostal clássico, aquilo que ele crê como uma manifestação do Espírito Santo,
O que nós vemos hoje é o homem utilizando ou querendo se utilizar do Espírito Santo, ou o próprio homem querendo fazer aquilo que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode fazer. E como eu disse ainda agora há pouco, que o povo neopentecostal, e infelizmente está vindo para dentro do pentecostal, é que estão preocupados com o fim, estão preocupados com as massas e não com o meio, com os instrumentos para isso. Então, para se atingir um objetivo, o homem vai se utilizar do quê? De manipulação, de técnicas. Manipulação ou técnicas a começar da própria pregação, né? Da própria pregação. Por exemplo, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Por exemplo, você nasceu para ser feliz, toda a tua casa vai ser salva. Bate no ombro do teu irmão, chacoalha o teu irmão. O crente ou assembleiano que não dá glória a Deus está com defeito de fábrica. Tudo isso é manipulação, queridos. Tudo isso é técnica para chegar no objetivo. E isso é que tem enfraquecido a identidade pentecostal. O que eu consigo dizer é que o homem, ou ele está tentando usar o Espírito Santo, ou ele mesmo quer fazer o papel do Espírito Santo. Amém? Outra coisa que eu destaco aqui para nós, meus amados, é, além da manipulação e técnica, tem a forçação de barra. Bendito seja o nome do Senhor. Por que eu estou deixando esse detalhe aqui da forçação de barra? Ora, se a nossa identidade é crer nos dons ou atualidade dos dons espirituais e ressaltando ainda mais a questão do falar em línguas, nós vamos ver a forçação de barra, né? Um negócio forçado para que seja alcançado o batismo com Espírito Santo. Então nós vemos, queridos, congressos, nós vemos eventos, nós vemos conferências para se alcançar esse batismo no Espírito Santo. A minha lógica é, se um congresso ele tem um nome, ele tem um foco, tudo será feito para alcançar esse foco. Em se tratando de batismo com o Espírito Santo, vai se fazer de tudo quanto para alcançar o batismo com o Espírito Santo, ou fazer com que o Espírito Santo seja evidenciado naquele ambiente, inclusive a forçação de barra. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que enfraquece, meus amados, a identidade pentecostal são expressões como isso aqui que eu vou dizer é muito característico nosso, do meio pentecostal, né? Eu estou falando de algumas coisas que estão surgindo no meio pentecostal e estão enfraquecendo essa identidade pentecostal. Nós temos muito essa questão. O fulano está frio hoje. O fulano está frio hoje. O ciclano está frio hoje. O que eu não consigo entender, queridos, é de onde tirar esse negócio de que nós temos que ser fervorosos, de que nós temos que ser quente. Talvez seja daquela passagem de Apocalipse, quando Jesus diz que o morno seria vomitado, né? Mas a questão, se nós fôssemos realmente pegar esse texto e servisse para essa finalidade, né, de incentivar os irmãos para estarem quentes, pegando fogo, acesos, o frio também seria ideal, porque Jesus disse assim, quem dera fosse frio ou quente. O que Deus não quer é que a pessoa fosse morna, mas se fosse frio estava valendo, se fosse quente também estava valendo. Mas como a intenção é causar,
como a intenção é movimentar, busca-se o quente, né? Mas, meu Deus do céu, aonde nós vamos parar com isso, queridos? Aonde nós queremos chegar com isso? Na manipulação, na forçação de barra. Só Deus para ter misericórdia de nós. Mas nós vemos no nosso meio. Outra coisa aqui que eu identifico, né? Se você não der glória a Deus, está com defeito de fábrica. Abre a tua boca. Se você estivesse num estádio do futebol, você estaria glorificando o Senhor. Você estaria dizendo gol, né? Dizendo gol, falando gol, gritando gol. Meus amados, pelo amor de Deus, como é que as pessoas têm coragem de fazer uma comparação dessa? E outra, meus amados, quando eu dou glória a Deus, eu tenho que dar glória a Deus, não é porque alguém está me instigando, não é porque alguém está me forçando a dar glória a Deus, mas tem que ser natural. Eu tenho que sentir o desejo de glorificar o nome do Senhor. Uma outra passagem, ou uma passagem que eles pegam e distorcem o sentido, é que um dos reis no tempo de Jesus não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Mas será que esse glória a Deus que ele está falando, meus amados, foi o Herodes, ele tinha que abrir a boca para dar glória a Deus, ou as atitudes do Herodes não glorificavam a Deus? Eu creio que eram as atitudes de Herodes que não glorificavam a Deus. Por meio das atitudes de Herodes, a glória não foi para Deus, foi para o próprio Herodes. Então eles pegam essa passagem e diz: olha, Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus, instigando os irmãos a glorificar o Senhor. Mas não é esse o sentido do texto. O sentido do texto é prática, é ação, e não o abrir de uma boca. Porque, meus amados, eu corro o risco de abrir o meu lábio e dizer glória a Deus, mas o meu coração não está dizendo aquilo. Então, me perdoe a expressão, nós estamos cheios de besterol dentro das igrejas. Por isso que nós estamos vendo o enfraquecimento pentecostal. Os maiores, eu digo aqui, aqueles que mais estão causando o enfraquecimento, meus amados, da identidade pentecostal são os pregadores, são os pseudo-pregadores. Diga-se de passagem, a maioria deles são os itinerantes. Os pregadores itinerantes estão matando a identidade pentecostal. Eu não sou totalmente contra a pregação ou o pregador itinerante, mas eu tenho as minhas ressalvas. E a ressalva que eu faço é: se a pessoa é um pregador itinerante, ele vive das agendas, ele vai chegar numa igreja, dificilmente ele vai pregar uma palavra que vai confrontar. Ele vai pregar uma palavra que denuncia o pecado. Por quê? Ele está pensando em voltar novamente. Porque se ele prega contundentemente, dificilmente ele volta lá, queridos. Ou seja, a agenda vai fechar, as oportunidades vão fechar. E esse é o problema. Estão pregando não mais pela essência da Escritura. Estão pregando, meus amados, pelo dinheiro, simplesmente. Então a pessoa vai pregar uma palavra que agrada a plateia, que agrada o seu público, que satisfaz a igreja. E aí está a bancarrota. Aqui está o cerne da coisa, meus amados. Então muitas das vezes faz-se o congresso de adolescente, de jovem, de ciclo de oração, chama o camarada lá de longe, que ninguém sabe o procedimento, o proceder, como ele está com a esposa, como ele está no comércio, para pregar nos nossos púlpitos, e faz uma lambança, técnica, forçação de barra, e só Deus. Eu estou aqui rasgando o meu coração diante de vocês, evidenciando essas verdades no nosso meio, meus amados, no nosso meio. Os maiores motivadores do enfraquecimento da identidade pentecostal são os próprios pregadores. Os pastores deveriam ter filtros nas suas igrejas e não deixar qualquer um subir nos púlpitos e trazer aquilo que bem entendessem. O que se pode fazer? Ainda ontem, conversando
com um pastor, colega nosso, eu dizia que o grande problema é que para se tratar de um problema, a questão é que para tratar um problema tem que ser na raiz, não é isso? Tem que ser na raiz. Para solucionar um problema tem que ir na raiz. Só que nós estamos indo na folha. Jogando para dentro de uma igreja, quem seriam as folhas? Os membros. Quem seria a raiz? A liderança. A liderança seria a raiz. Só que no contexto espiritual, essa raiz está em cima. São os cabeças, né? E as folhas seriam os membros. Então, estão disciplinando, estão corrigindo. A palavra está sendo pregada para a igreja, mas a palavra não serve para os cabeças, para a raiz, para os líderes. Ora, tem pastor que exige o dízimo, mas ele mesmo não dizima, está devendo para a convenção. Meses e meses e meses devendo para a convenção. Quando ele pensa em sair de um campo para ir para o outro campo, ele tem que estar bem com a convenção, ele tem que estar kit com a convenção. Aí ele vai fazer de tudo o possível para pagar a convenção, para ele poder sair de um campo para o outro. E eu já vi pastores que estão devendo chegar para a igreja e pedir para a igreja, sendo que a igreja já dizima, sendo que a igreja já oferta, sendo que a igreja já contribui para outras coisas. O pastor ainda tem coragem de vir diante da igreja e pedir ajuda para pagar uma dívida dele na convenção. Então veja, meus irmãos, a palavra só está servindo para a igreja, não está servindo para os pastores. Onde é que eu estou querendo chegar? É que a Bíblia fala sobre a questão da disciplina. Quando um crente erra, quando uma pessoa, um irmão erra, uma irmã erra, ela é disciplinada, ou deveria ser. O problema é que quando os pastores erram, eles não são disciplinados, eles não são afastados. O que acontece? Eles mudam de um campo para o outro. Nós vemos casos de pedofilia, nós vemos casos de adultério, nós vemos casos que são uma verdadeira aberração, queridos. Mas não tem um tratamento devido, não tem a punição devida, porque a punição devida é se um pastor, queridos, errou, adulterou, fornicou, se um pastor traiu sua esposa, se um pastor, tem até pastores homossexuais na nossa convenção, se pastor é um pedófilo, tira ele, arranca ele, joga fora, mas não deixa na frente da igreja. Mas é o que nós temos visto, não é, queridos? Apenas uma remoção de um lugar para o outro. Então, não querem solucionar a questão. Agora imagine um pastor que trai a sua esposa, que está na frente de uma igreja. Ele vai trazer homens e mulheres de Deus que pregam a verdade? Não vai, queridos. Por isso que nós estamos vivendo o enfraquecimento da identidade pentecostal. Às vezes nós queremos simplesmente ter uma briga, né, com os nossos irmãos reformados, mas nós mesmos somos os culpados quando não tratamos o mal quando deveria ser tratado. Os primeiros a serem, queridos, porque lá no céu vai ser assim. Os pastores, os líderes, eles vão ser julgados primeiros, e deveria ser assim aqui para conosco. As convenções estão corrompidas, as convenções estão caídas, as convenções estão cheias de homens gulosos, homens amantes do dinheiro, homens avarentos, prostitutos. É assim que nós estamos, queridos, é assim que nós estamos. Me perdoe a franqueza, me perdoe a sinceridade, mas é o que eu vejo nos nossos dias. Eu sei que essa aula vai ficar longa, eu sei que essa lição vai ficar longa, mas eu quero deixar registrado para a eternidade essa aula, queridos. É uma oportunidade que Deus está me dando, eu não vou me calar na minha geração. Amém? Então vamos lá. Olhando para a verdade prática, que diz assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Ou seja, a característica que distingue
O pensamento pentecostal é esse: os dons do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Mas daqui a pouco eu vou fazer uma ressalva em relação a isso. Então vamos lá para a introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e a sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. Não por causa dos irmãos, por causa da liderança. Continuando. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais. Por isso que eu disse que existe os sensacionalistas. São grupos de pessoas que não creem mais na atualidade dos dons. E o que nos distingue é que nós cremos sim, até Jesus voltar, na atualidade dos dons. Continuando. E de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em línguas estranhas, como a evidência física do batismo no Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Ora, se fizesse a limpeza que eu falei ainda agora há pouco, que não tem coragem, as convenções não têm coragem, seria um grande caminho para desfazer ou corrigir esse pensamento das questões do enfraquecimento espiritual. A questão, queridos, é que estão pegando apenas um foco, um ponto, que é o falar em línguas, né? E desprezando todas as demais coisas. Porque, querendo ou não, queridos, eu consigo ver o pensamento, o grupo pentecostal, muito mais amplo do que simplesmente o falar em línguas. Pegando isso, queridos, apenas como falar em línguas, é desprezar muita coisa. Desprezo esse que é causado o enfraquecimento por uma grande parte da liderança. Mas vamos lá. Então veja, eu coloquei um ponto aqui, ó. A questão do falar em línguas. Irmão David, você acredita? Acredito plenamente, acredito. E eu mesmo já tive a experiência do falar em línguas estranhas, em um retiro, até mesmo por sonhos. Sonhei que eu falava em línguas, sonhei que eu repreendia, expulsava demônios falando em línguas estranhas. Eu acordei e percebi que no sonho eu estava falando, não somente no sonho, mas fora do sonho. A minha boca não estava normal. Então, eu já tive sim essa experiência, eu creio sim nessa experiência. Mas tem pessoas que não acreditam, inclusive dizem ser do diabo, né? Tem aí um pastor porque a Bíblia diz que nós devemos ver de tudo, né? Ver de tudo e reter aquilo que é bom. Tem algumas pessoas nas plataformas de vídeo que dizem que o falar em línguas é do diabo. Tem pessoas que ousam dizer que o falar em línguas é do diabo. Eu não julgo essas pessoas, até me compadeço, porque uma hora ou outra vão se encontrar com Deus e nós veremos o que vai acontecer. Não é isso? Mas tem pessoas que dizem até ser do diabo. Mas, vamos lá, nós cremos sim no falar em línguas, no batismo da parte de Deus. Primeiro ponto da nossa lição, queridos, diz assim: o Pentecostes bíblico, primeiro subtópico diz, o Espírito prometido. Então veja, o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim, vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, Gênesis 1:2, na vida de Bezalel, Êxodo
31, verso 2 e 3, na vida de Gideão, Juízes capítulo 6, verso 34, na vida de Jefté, Juízes capítulo 11, verso 29. Na antiga aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito Santo de Deus, de uma forma mais específica. O Espírito de Deus, sob o antigo pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras específicas, ou seja, sacerdotes, reis e profetas. Continuando, assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse primeiro tópico, nós destacamos o quê? Que no Antigo Testamento já havia a manifestação do Espírito Santo, por meio de pessoas específicas, reis, profetas e sacerdotes. Era algo que restrito, era algo específico, para um propósito muito bem definido. Por exemplo, o próprio Deus, a própria Bíblia deixa ressaltado que Deus deu o espírito de sabedoria para aqueles que foram construir, seja os utensílios do tabernáculo. Mas o destaque que eu dou aqui para nós, ou deixo aqui para nós, é esse: que no Antigo Testamento havia a manifestação do Espírito Santo, mas era algo mais restrito, apenas para pessoas especiais e finalidades bem definidas. Mas na mesma aliança, a antiga aliança, existia uma promessa que está em Joel, A promessa de Joel, capítulo 2, verso 28. Capítulo 2, verso 28, que diz que derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Então, na velha aliança, apontava para o futuro esta promessa, a promessa de que Deus não mais restringiria o seu espírito, a ação do seu espírito nas pessoas, mas daria a oportunidade a todas elas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para esta promessa, meus amados, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, cai aqui, nesse momento, nessa promessa, cai por terra o pensamento dessas pessoas em dizer que o revestimento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e em consequência a isso, o falar em línguas é do diabo. Não é do diabo, é da parte de Deus. É uma promessa que tinha da parte de Deus, esse revestimento de poder, essa característica de agora todos pudessem ser cheios do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, diferentemente de como muitos pensam, não é do diabo, é da parte do próprio Deus. Amém? Vamos agora para o derramamento. Se tinha uma promessa, vamos para o derramamento. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm o seu cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito Santo de uma forma copiosa, ou seja, abundantemente, intensamente. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, não seria mais restrita a algumas pessoas, mas seria de maneira irrestrita, tendo a possibilidade de alcançar a todos. Bendito seja o nome do Senhor. E de maneira abundante, porque a palavra copiosa significa isso, abundante. Continuando na leitura, diz assim: essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo. No Pentecostes,
observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No novo pacto, a partir do Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do seu reino. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, saiu de algo restrito para algo irrestrito. Saiu de ser algo específico apenas para pessoas especiais, dando agora oportunidade para todos alcançarem esse benefício, se eu pudesse dizer, essa graça da parte de Deus, esse presente, essa bênção da parte de Deus, que é o revestimento do Espírito Santo e a evidência do falar em línguas. Mas veja, há uma condicional para ser participante desse revestimento de poder, dessa graça, desse presente, que é o falar em línguas da parte de Deus. Qual é a condicional? Crer. Crer é a condicional. É por isso, meus amados, que existem denominações que não evidenciam o falar em línguas. Por quê? Porque eles mesmos não creem. E uma das condicionais para se receber esse benefício da parte de Deus é crer. E a segunda condicional é desejar. Como é que eu vou receber algo sem eu desejar? Como é que eu vou receber algo sem eu nem ao menos crer, meus amados? Fica difícil. Então essas são as condicionais. É por isso que alguns chegam até a dizer que isso é da parte do diabo, porque eles nem desejam e nem creem. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no final, a nossa lição diz assim: no novo pacto, a partir do Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino de Deus. Aqui é que eu começo a me distanciar um pouco do escritor da lição, do comentarista da nossa lição, porque ele atrela a promoção do Evangelho, ele atrela a continuidade da pregação do Evangelho, não é nem ao revestimento de poder, mas é a questão da evidência do falar em línguas estranhas. É aqui que, mesmo eu sendo pentecostal, eu vou por um caminho diferente, meus amados. Porque, como eu coloquei aqui, então, só posso pregar o Evangelho se falar em línguas ou não? Porque eu sei, está muito bem claro, e eu defendo isso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu defendo. O que eu defendo? Que para se fazer a obra de Deus é necessário o revestimento de poder. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Não é possível fazer a obra do Senhor, testemunhar de Deus, sem ser revestido do poder. Mas é aqui que eu gosto de fazer a distinção. Uma coisa é falar em línguas, outra coisa é ser revestido de poder. Ou seja, meus amados, é possível que eu seja revestido de poder, é possível que eu seja revestido do Espírito Santo, mas não fale em línguas estranhas. O problema é que estão atrelando o fazer a obra do Senhor
aquele que fala em línguas. Há a possibilidade, meus amados, de pessoas falar línguas sem ao menos serem revestidos do Espírito Santo. Eles falam num momento, eles falam em uma situação. Por isso é que eu não gosto de atrelar essa realidade de só é possível fazer a obra do Senhor revestido de poder, mas esse revestido de poder que eles querem falar é o falar em línguas. Já para mim, tem pessoas que são revestidas do poder ou do Espírito Santo, mesmo sem falar em línguas estranhas. Mas, infelizmente, eu digo que no nosso meio é essa a realidade. Que ser revestido de poder é aquele que fala em línguas. Para mim não, queridos. Tem muitos irmãos e irmãs que são corajosas, têm poder de Deus na vida, têm autoridade de Deus na vida, têm unção de Deus na vida, mas não falam em línguas estranhas. E eu sei de casos de pessoas que já falaram em línguas estranhas, que não têm uma fé viva, não têm um compromisso com o Evangelho, não têm um compromisso com a igreja. Adiantou, e como Jesus falou, né, naquela passagem do samaritano, né, como a gente denominaram como o bom samaritano. Quem é o próximo? Jesus perguntou ali para o fariseu. Ora, aquele que teve compaixão. Eu pergunto, quem é que está revestido de poder? Aquele que faz a obra na autoridade, na unção, né, com coragem, com ousadia, mesmo sem falar em línguas, ou aquele que fala em línguas, mas não tem um compromisso com a igreja, com a fé, com o Evangelho? Quem é que está revestido, irmão? Quem é que está autorizado a fazer a obra do Senhor? Para mim é esse aqui, mesmo sem ele falar em línguas estranhas. Amém? Vamos adiante. Se você não entendeu alguma coisa, meu amado, bote aí embaixo que eu vou ter o prazer de esclarecer, de responder. Todos aqueles que comentam aí embaixo, deixem o seu comentário, eu sempre faço questão de responder, tá bom? E sou eu mesmo que respondo. Vamos lá, avançando. O segundo ponto da nossa lição, o distintivo pentecostal da nossa igreja. A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessados, ou seja, os cessacionalistas. Continuando, no entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, havia sido restrito ao período dos apóstolos. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posterior como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não creem que os dons estão vigentes na igreja como os exercem. Desculpa, vou refazer a leitura. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como também exercem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, note que a revista está trazendo um conhecimento histórico, ou seja, algo que aconteceu no passado. De onde surgiu essa mentalidade de que os dons ficaram restritos apenas num período da igreja? Agostinho de Hipona, de 354 a 430, ele introduziu essa ideia de que os dons existiram, mas foi apenas para um período da igreja. Eles dizem até que foi mais necessária no início, porque a igreja estava crescendo, a igreja estava se multiplicando e Deus deveria manifestar o seu poder por intermédio dos irmãos. A pergunta que eu falo é, a igreja deixou de crescer? A igreja deixou de necessitar desse revestimento de poder? Não, queridos, não. A igreja precisa, a igreja necessita ainda mais, principalmente pela a sutileza com a qual o adversário tem trabalhado para desfazer a igreja do Senhor. Então,
nós estamos vendo de onde surgiu essa descrença em relação aos dons espirituais. Continuando, nossa igreja emerge, ou seja, surge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e o seu uso no trabalho do ministério. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do Novo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, note que a nossa lição aqui, ela está falando que para nós, os cristãos, há um revestimento do Espírito Santo, um revestimento de poder. E esse revestimento de poder, ele serve para a nossa vida, né? O nosso dia a dia, o lidar com as coisas. Por exemplo, lidar com o pecado, lidar com a transformação do caráter, como lidar com as pessoas, como lidar com as minhas pendências financeiras, né? Serve também para o serviço da obra do Senhor Jesus Cristo, né? Na utilização dos dons, por exemplo, para curar os enfermos, para expulsar demônios, a questão da própria profecia, da interpretação das línguas, que serve para a edificação da igreja, o serviço de maneira geral, e os seus usos no ministério, né? Esse revestimento de poder para que um pastor, um missionário exerça o seu ministério, o seu chamado da parte de Deus. Tudo isso, meus amados, depende do revestimento de poder. E, como diz aqui a nossa lição, né? É uma experiência maravilhosa e distinta do que? Da salvação. Uma coisa, meus amados, é salvação, outra coisa é manifestação do poder de Deus por intermédio da minha vida. Ou seja, não é porque Deus manifesta o poder na minha vida que isso me garante a salvação. É tanto que tem pessoas, diz a palavra, que naquele dia vão dizer: Senhor, em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome nós fizemos isso, nós fizemos isso. Uma coisa é ministério, é obra, queridos, outra coisa é a salvação. Por isso que a lição muito bem diz que a experiência do revestimento de poder, ela é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Bendito seja o nome do Senhor. E é algo essencial para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Ainda nesse tópico, e trazendo aqui para nós algumas considerações, eu destaco 3. A primeira delas é: Deus age sim no sobrenatural. Queridos, desculpa, não crer no sobrenatural de Deus é ser incrédulo. E nós somos crentes, nós cremos no poder de Deus, nós cremos sim no sobrenatural de Deus, nós cremos que Deus ele faz coisa que vai além da mente, da mentalidade humana. Por exemplo, já vi relatos de pessoas que estão em um determinado país, que não fala a língua daquela região, precisa até de um intérprete. Aquela pessoa está pregando e o intérprete aqui repetindo, fazendo aqui a interpretação. Só que Deus toma aquela pessoa, que é no caso o pregador, e em determinado momento já não precisa mais nem de intérprete. Deus está falando literalmente
e naquela linguagem, naquele idioma para aquela plateia. São coisas sobrenaturais e nós cremos nisso, porque Deus é um Deus sobrenatural. A segunda consideração que eu faço aqui é que a igreja está contemplada nessa realidade. A igreja está sim, sob esse manto da manifestação do poder. Não ficou apenas no passado, não está restrita a pessoas especiais, está aberta para a grande maioria, não é isso? Poder participar deste sobrenatural de Deus. Então a igreja ela está sim contemplada nesta realidade do sobrenatural de Deus, da manifestação do poder de Deus. A terceira consideração que eu quero trazer aqui para nós é que há uma ênfase exagerada, que nem mesmo os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles deram. Nós vamos ver, queridos, a partir de Jesus, há diversas verdades contidas ali. Mas nós não vemos uma ênfase tão grande dos apóstolos em relação a isso que nós vemos hoje. Mas que ênfase é essa, irmão David? O falar em línguas. No meio pentecostal há uma ênfase muito grande em relação a isso. Falar em línguas, o falar em línguas, o falar em línguas, ser batizado, falar em línguas. Nós não vemos, queridos. Eu estou sendo sincero com vocês. Estou sendo sincero, mesmo sendo pentecostal. Estou sendo sincero. Nós não vemos essa ênfase, no Novo Testamento. ênfase que nem os discípulos ou os apóstolos deram, nós estamos dando. E outra, queridos, eu vou mais pelo entendimento da transformação do caráter. O que eu consigo perceber é que há uma ênfase muito grande na busca pelo sobrenatural, na busca pela experiência espiritual, do que propriamente pela mudança de caráter. É tanto que tem pessoas devendo na praça, mas buscando falar em línguas estranhas. Tem pessoas que vivem uma vida mundana, nem reflete o Evangelho, mas estão em busca desta realidade, dessas experiências espirituais. Eu digo com sinceridade, queridos, que nós deveríamos dar ênfase muito mais a uma busca pelo caráter de Deus em nossa vida, do que propriamente essas experiências espirituais. A começar, querido, até mesmo pela questão do falar em línguas. Por exemplo, a Bíblia diz, partindo aqui da minha lógica, nós deveríamos muito mais buscar o dom do discernimento do Espírito ou dos Espíritos. Porque o próprio Cristo diz que nós não deveríamos crer em todo o Espírito. Para nós não crermos em todo o Espírito, é necessário ter o discernimento do Espírito. E o espírito dessa era é um espírito de engano. Mas como discernir esse espírito do engano sem ter a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, queridos? Então fala-se em língua estranha, manifesta-se os dons da língua estranha, mas não consegue discernir os espíritos. Já teve congressos de jovens, meus amados, diante de mim aqui, uma jovem no chão, falando em línguas. Só que eu achei estranho, o rosto dela estava estranho, não estava como alguém que estava cheio do Espírito Santo. No final das contas, a menina estava endemoninhada e falando em línguas. E até essas 3 ressalvas que eu faço aqui: existem as línguas da parte de Deus, existem as línguas estranhas humanas, o homem replica, o homem aprendeu, e existe o demônio. Existe o inimigo falando pela boca das pessoas. É por isso que muitos que não creem no batismo ou falar em línguas, como algo da parte de Deus e sim do demônio, porque vê o demônio falando em línguas estranhas. Ora, a gente sabe que o inimigo ele é imitador, queridos. Se ele imita algo que é original, que existe. Então, eu creio sim que existe o falar em línguas, mas eu deixo essa ressalva para os irmãos.
existe da parte de Deus, do homem e do próprio Satanás. Então, o que eu quero deixar aqui é essa ênfase exagerada do pentecostal em relação, não à busca pelos dons espirituais, isso é legítimo, mas não evidenciar tanto a questão do falar em línguas, meus amados. E ir também por um outro caminho de buscar o caráter de Cristo em nós, a mentalidade de Cristo em nós, o coração nosso como o coração de Cristo. Porque isso sim, queridos, é que vai fazer toda a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá. As línguas como evidência. As línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, de 1916, afirma que, abre aspas, o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe dá a capacidade de falar. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom. Decore essa palavra, dom. Olha o que o autor está dizendo. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas diferentemente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William como Gunnar Wingre e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem sido dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é inegociável. Inegociável. Nesse ponto, meus amados, mais uma vez, mesmo sendo pentecostal, e se você não concorda comigo, eu respeito plenamente, mas também peço que você me respeite, eu respeite a minha opinião, a minha ideia. Mas veja só. Então vamos lá. A evidência. Primeiro, o autor diz que aquele que é batizado no Espírito é aquele que manifesta as línguas estranhas. Para mim, o batizado com o Espírito Santo é aquele que é cheio do Espírito Santo. É aquele que é revestido do Espírito Santo. Como eu falei, há a possibilidade de alguém ser revestido do Espírito Santo sem falar em línguas. Mas para mim, esse que é revestido, cheio do Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo. Porque uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo, uma outra coisa é ter o dom de línguas, meus amados. O dom. Até mesmo o autor falou que o falar em línguas é semelhante ao dom de línguas. Entenderam, irmãos? Então, falar em línguas é um dom. Eu consigo ver ou perceber a diferença entre dom e revestimento. Nem todo revestido falará em línguas. Mas existe o dom. Deus agracia aquela pessoa com um dom. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, ele diz aqui, faz um resgate da história de alguns irmãos piedosos que fizeram parte da primeira linha de pentecostais. Eles não somente criam, mas eles pregavam e também manifestavam esse sobrenatural da parte de Deus.
Aí o autor coloca um contudo aqui, né? Aqui começa os contudos, como eu chamei aqui. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinos sutis que negam a doutrina das línguas estranhas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. Eu concordo plenamente que há sim um enfraquecimento da identidade pentecostal por doutrinas que são contrárias, né? Que negam a doutrina do dom do falar em línguas. Há então esse grupo de pessoas que negam enfaticamente, como eu já disse até aqui para os irmãos, chegam até ao absurdo de dizer que é da parte de Satanás. Então há esse grupo de pessoas que tentam enfraquecer, não são contrárias, querem negar essa doutrina real escrita na palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa é pessoas que realmente se opõem a essa doutrina, e uma outra coisa é ter um bom senso, irmãos. A questão é que mesmo aquele que tem um bom senso é tratado como um herege, como alguém que está se opondo. Por exemplo, o que eu vou expor agora, eu vou ser tratado como alguém que está se opondo a esta realidade. Mas eu não me oponho ao revestimento de poder, eu não me oponho ao falar em línguas, não me oponho. Estou indo apenas pelo bom senso da coisa. Qual é o bom senso da coisa? Vamos lá. O autor diz bem aqui assim, a sutileza, ou seja, além de pessoas que se opõem à doutrina pentecostal, que não creem no falar em línguas, ele diz aqui, a sutileza está em dizer que o falar em línguas ou em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Aqui eu vou ser considerado alguém que é contrário a essa doutrina, porque eu não creio como uma boa parte dos pentecostais. Eu me encaixo exatamente naquilo que esse irmão está dizendo. O que é que o irmão está dizendo? Eu creio, mas não concordo que ela está para todos. Na minha visão, nem todos os cristãos vão falar em línguas estranhas. Talvez você esteja estarrecido com o que eu estou dizendo, mas eu vou com base na Escritura. Então veja só, eu disse para você colocar na sua mente a palavra dom. Não foi o que o autor falou, que é semelhante a um dom? O falar em línguas é um dom. Então veja, pegue comigo 1 Coríntios capítulo 12, verso 30. O que diz aí? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. O apóstolo Paulo faz as seguintes perguntas. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Veja que o apóstolo Paulo está fazendo perguntas retóricas. Perguntas essas que nós já sabemos as respostas. Quando ele diz, porventura, no verso 29, porventura são todos apóstolos? Não, não são todos apóstolos. São todos profetas? Não, não são todos profetas. São todos doutores? Não, não são todos doutores. São todos operadores de milagres? Não, não são todos operadores de milagres. Entra no verso 30. Tem todos o dom de curar? Não, nem todos têm o dom de curar. Falam todos diversas línguas? Outra versão diz, falam todos em línguas estranhas? Não, nem todos falam em línguas estranhas. Então veja, meus amados, não é um pensamento meu, é o que está escrito na Bíblia, eu estou trazendo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 30. Então eu vou contrário ao que diz o irmão, de fato. E eu não estou sendo sutil, eu não estou sendo herege, eu não estou sendo contrário à doutrina do falar em línguas, estou apenas tendo o bom senso. Lembra, meus amados, que no início eu falei sobre o foco ser a massa, o foco ser o objetivo final. E para se alcançar o foco, o objetivo final,
ou a massa, eu vou negligenciar os meios. É essa negligência dos meios, pela ânsia de querer ver todos falando em línguas, que eu vou forçar a coisa, que eu vou manipular a coisa. Mas se eu for pelo bom senso, pela maturidade espiritual, eu vou crer que isso é um dom, que isso é algo para a igreja, mas nem todos vão participar. O problema é que o autor coloca assim, esse desvio doutrinário ainda trata como um desvio doutrinário, mas eu citei a Bíblia aqui para você, meu amado. Eu citei a Bíblia para você. Continuando, esse desvio doutrinário tira a convicção do crente que esse dom seja para ele. Não! Quando eu ensino que esse dom é real, que ele existe, eu não estou desestimulando os irmãos, mas eu estou levando esse irmão a ter uma maturidade na fé. O que nós vemos é irmãos frustrados, porque nunca conseguiram falar em línguas. Ele chega até a se questionar: será que eu sou crente mesmo? Será que o Espírito Santo de Deus está na minha vida? Porque eu não consigo falar em línguas. Então veja, irmãos, é muito mais traumatizante para o crente eu dizer que todos podem falar, que todos vão falar, e pessoas não falar e ficar traumatizadas, do que eu ensinar a igreja que está para a igreja, mas nem todos vão falar. Mas busque, eu não sei, mas busque, se Deus tem para a sua vida, Ele vai lhe dar. Mas quando eu prego assim, que nem todos vão falar em línguas, eu gero uma maturidade espiritual, e não o desencorajamento de buscar esse revestimento. Amém, meus amados? Avançando ainda dentro desse tópico aqui, eu coloquei aqui, porque o autor está dizendo assim, esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Aí eu coloquei um apontamento dizendo assim: ao invés de tirar a convicção, traz sensatez, bendito seja o nome do Senhor, e inibe os excessos. Como eu estava falando ainda agora há pouco, sobre o bom senso. Ao invés de incutir na mente dos irmãos, que todos vão falar em línguas, gerando até uma frustração daquele que não falar, eu mostrando a realidade que o falar em línguas está para todos, mas nem todos vão receber, isso causa o quê? Sensatez. Isso inibe a questão dos excessos, porque nessa ânsia de querer que todos falem, eu vou partir para os excessos, e isso não é o ideal, queridos. Por isso que nós estamos vendo uma aberração gigantesca no meio pentecostal. Muitos excessos. Continuando, bem aqui quando o autor diz, na dúvida, ninguém recebe nada. Ora, eu disse que há algumas condicionais para se receber. Crer, desejar, isso são condicionais para se receber. Eu não estou dizendo que, ainda que eu deseje e creia, eu vou receber. Mas há essas condicionais para aqueles desejo e crê, aqueles que participam dessa bênção da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, o autor está falando que na dúvida não se recebe. De fato, uma coisa é duvidar, mas outra coisa é maturidade espiritual, meus amados. É sensatez. Porque, querendo ou não, o autor aqui da nossa lição pega um texto de Tiago, capítulo 1, versos 6 e 8, que fala que aquele que duvida é como a onda do mar, a espuma da onda do mar. Não tem constância, não tem firmeza. Mas veja, o próprio Cristo, ele diz que nós não deveríamos
crê em todos os espíritos. Ora, para eu não crer em todos os espíritos, eu tenho que estar com o pé atrás. Estar com o pé atrás é estar na dúvida. Não é nem estar na dúvida, é o receio ou maturidade espiritual, meus amados. Então nós não podemos confundir as coisas. Dúvida com maturidade espiritual, que é o que eu quero nessa oportunidade produzir em nós, meus amados. Eu sei que existe a possibilidade de alguém que está me vendo agora, mesmo desejando, mesmo crendo, mesmo buscando, ainda não conseguiu falar em línguas estranhas. Alguém vai dizer: busque mais, irmão, que você vai conseguir. Busque mais, irmã, que você vai conseguir. E talvez o irmão e a irmã estejam até frustrados. Não se preocupe, queridos, com isso. Não se preocupem. Você já está cheio do Espírito Santo. Você é revestido do poder do Espírito Santo. Mas veja, é um dom. É um dom, nem todos comungam deste dom. Amém, meus amados? Aqui no finalzinho, eu coloquei aqui, porque o autor diz assim: no entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é irrevogável. Para mim, o falar em línguas é inegável também. Eu também concordo que há, sim, o revestimento de poder, fazendo a distinção, né? O revestimento de poder, e há, sim, também o dom para falar em línguas estranhas. Amém? Vamos avançar para o terceiro tópico da nossa lição. Mantendo a chama pentecostal acesa. O primeiro tópico diz: fidelidade às Escrituras. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor à fidelidade às Escrituras. Lembra que isso eu ressaltei lá no início, fazendo a distinção entre o neopentecostal e o pentecostal clássico? O neopentecostal, ele negligencia a Escritura e ele vai buscar utensílios para gerar fé nas pessoas, rejeitando a Escritura, que é contrário àquilo que os pentecostais clássicos fazem, que é amar a Escritura, a exposição da palavra de Deus. Avançando na leitura, já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação do liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância da Escritura. Para os pentecostais, a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvidas, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que demonstram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de pirunducalhos, precisamos voltar à Escritura, bendito seja o nome do Senhor. Voltando a ela, qual máxima nós iremos encontrar? Eu faço essa pergunta. Se o autor está dizendo que o certo a se fazer é voltar à Escritura, eu pergunto, e ao voltarmos à Escritura, qual é a máxima que nós vamos encontrar? Será que é a máxima do falar em línguas? Será que é a máxima do buscar em línguas? Será que a máxima da Escritura é buscar os dons ou buscar ter o caráter de Cristo, meus amados? Essa que é a questão. Bendito seja o nome do Senhor, que ao meu ver é buscar o caráter de Cristo. Poder ou caráter? A ênfase da Escritura, já que o autor está dizendo, eu não estou dizendo que ele está errado, já que o autor está identificando que para corrigir diversas coisas nós precisamos voltar para a Escritura,
Qual é a máxima que nós vamos encontrar na Escritura? Poder ou caráter, mudança de caráter? Nós vamos ver, querido, mudança de caráter, muito mais do que o poder. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já que nós estamos caminhando aqui para o final, eu deixo aqui mais algumas verdades do fundo do meu coração. Uma coisa, meus amados, que nós temos que perceber, uma coisa é o ataque de fora para dentro, uma outra coisa é o ataque surgindo de dentro para fora. Qual é o ataque de fora para dentro? É a negação, simplesmente a negação de que existe o dom de falar em línguas, que existe o revestimento de poder. Esse é o ataque. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Mas tem um ataque, queridos, de dentro para fora. Talvez hoje, expondo a minha verdade, eu seja considerado um desses. Talvez, para muitos. Mas eu estou sendo o mais sincero possível, até trazendo aqui a Escritura, como eu disse para os irmãos, tomando como base o que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. Nem todos estão aptos para falar em línguas estranhas. Todos estão aptos para receber, ser revestido do poder do Espírito Santo. Mas muito mais, queridos, do que isso, o ataque de dentro para fora são os exageros. É a ênfase. Não, ao meu ver, essa é a forma mais sutil de se enfraquecer a identidade pentecostal. A ênfase exagerada por isso daqui. Por exemplo, meus amados, não sei se você já contemplou esta realidade. Forma-se uma conferência, um simpósio, um congresso de avivamento. Traz um pregador pseudo-avivalista e traz a palavra, expõe a palavra no início, no final, chama todos para frente, aí ele começa ali a dar orientações, coloca de 3 em 3, aí ele vai orientando. Cadê o que está batizado? Quem é batizado? Eu. Aí separa esse, vem 2 que não é batizado, fica com esse que é batizado. Aí vai montando de grupinho em grupinho. Aí ele vai contar. No 3, você começa a falar em língua. Aí ele começa 1, 2, 3. Irmão, me diz onde é que tem na Bíblia isso, irmão. Eu pergunto, é o Espírito Santo ou é o homem que está ali orientando? É o homem que está orientando. É o homem que vai forçar. É o homem que vai batizar. É o homem que vai forçar, irmãos. Essa é a realidade do nosso dízimo. Esse é o problema da ênfase exagerada nisso. Eu queria que essa ênfase exagerada tivesse a busca do caráter de Cristo. Que os pregadores incentivassem as pessoas a ter o mesmo caráter de Cristo, meus amados. Odiar o pecado, amar os inimigos, fugir do pecado. Era essa a ênfase. Amém? O segundo subtópico diz assim da nossa lição: exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Eu posso até concordar com o autor aqui, porque esse é o distintivo. É isso que distingue o pentecostal, né? A atualidade dos dons espirituais. Continuando, o movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ela deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos, olha só, o medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Veja que o próprio autor, ele já me blindou aqui. Quando eu disse que
devemos ter cuidado em relação ao exagero. Aquilo que eu chamo como algo, como um equilíbrio, uma atitude de equilíbrio, como uma atitude de alguém prudente, ele transforma como algo negativo, quando ele diz assim, ó, o medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não é o medo de possíveis abusos, meus amados, não é medo, é coerência, é prudência, é maturidade espiritual. Você entendeu agora, meus amados, onde que eu estou querendo chegar? O bom senso, ele evita os abusos. Não é o medo, é bom senso. E ao ir pelo bom senso, eu não estou desencorajando ninguém. Pelo contrário, eu incentivo, mas sempre com a maturidade espiritual. Continuando, meus amados, continuando. O autor colocou bem aqui assim: como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro em nossos dias. Eu pergunto por quê? Porque a manifestação dos dons de Deus, e eu não me restringo apenas no falar em línguas, meus amados. Os dons de Deus não está restrito apenas ao falar em línguas, que essa é a ênfase que nós estamos dando, que não deveria ser. Existem também os demais dons. Então veja só, por quê? Parece algo que está escasso, extinto. Eu coloquei aqui, Deus, ele está preocupado com o homem, pois o homem está vaidoso. A questão é que Deus concede dons aos homens. Os homens começam a manifestar o poder de Deus. E daqui a pouco esses homens começam a se achar ser alguma coisa. O homem, querendo ou não, nos nossos dias, ele está vaidoso. Ele está egocêntrico. O homem passa a se achar alguma coisa. Então eles não conseguem transferir a glória para Deus. E eles mesmos estão recebendo a glória, meus amados. Então, na verdade, não é que a coisa está extinta, é Deus que está restringindo, mais uma vez, mas por culpa exatamente do homem, para que o homem ele alcance a salvação da sua alma. Ao contrário que, se ele vive uma vida de orgulho, de soberba, de prepotência, ele vem a perder a sua salvação. Porque o que nós temos visto são pessoas que Deus tem levantado na nossa atualidade, por um período até manifestaram o sobrenatural de Deus. Mas daqui a pouco, do meio para o fim, eles começam a se achar ser alguma coisa. Ficam vaidosos, prepotentes, arrogantes, maltratam as pessoas, xingam, fazem de tudo um quanto. E estão apenas carnais. Então, essa diminuição da manifestação sobrenatural de Deus, querido, é para poupar. A minha visão é essa, é para poupar a própria alma do ser humano. Amém? Então veja só. Aqui no final diz assim: não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então, como eu havia falado, existe as manifestações em 3 tipos, né? Do homem, que é a manipulação, do diabo, mas tem as manifestações de Deus. De maneira nenhuma estou desestimulando alguém aqui. Pelo contrário, temos apenas bom senso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, queridos, para a conclusão da nossa lição, que diz assim: nessa lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento,
o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvidas de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvio teológico que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então veja, existe sim um enfraquecimento da identidade pentecostal, mas também existe o próprio Deus restringindo o ser humano para que esse ser humano seja salvo, alcance a sua salvação. E esse enfraquecimento, pegando esse ponto, o enfraquecimento da identidade pentecostal não se dá apenas por doutrinas ou ataques de fora para dentro. Esse enfraquecimento está dando muito mais, queridos, muito mais, eu digo, por ataques de dentro para fora, que são os exageros, as aberrações, a falta de maturidade. Querer fazer coisas que nem na Bíblia tem, queridos, e só Deus para ter misericórdia. Eu espero poder ter contribuído para a tua vida, para o teu crescimento espiritual. Se você pensa diferente, escreva aí, não me xingue, não precisa me xingar, não precisa me humilhar, apenas coloque aí o seu entendimento e nós vamos conversar, nós vamos dialogar, nós vamos discutir amigavelmente em nome de Jesus. Permitindo o Senhor, queridos, na próxima lição nós estaremos aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém e amém.